Persuasão. Jane Austen, capítulos 21 e 22. Anne lembrou-se com satisfação, na manhã seguinte, de que prometera ir à casa da Sra. Smith, pensando que isso a afastaria de casa à hora em que o Sr. Elliot costumava fazer suas visitas, pois evitá-lo era quase o seu principal objetivo. Sentia muito boa vontade para com ele. Apesar do dano provocado por suas atenções, devia-lhe gratidão e estima, talvez compaixão. Não podia deixar de pensar nas extraordinárias circunstâncias que se seguiram a seu conhecimento, no direito que ele parecia ter em intercessá-la por tudo nessas ocorrências. Seus próprios sentimentos, sua imediata inclinação por ela, tudo era extraordinário, lisonjeiro, mas doloroso. Havia muito a lastimar. Que estaria sentindo não fosse a existência do capitão Wentworth? Não valia a pena indagar, pois havia um capitão Wentworth, e fosse bom ou mau o resultado da expectativa de agora, seu afeto seria dele para sempre. Esta união, pensava, não poderia afastá-la mais dos outros homens que uma separação definitiva. As ruas de Bath nunca viram mais belos devaneios de amor e de eterna constância do que aqueles que ocuparam Anne no trajeto de Camden Place até Westgate Buildings. Quase bastou para espalhar perfume e pureza por todo o caminho. Tinha certeza de que seria recebida com prazer, e esta manhã a amiga parecia particularmente grata por sua visita, parecendo não esperá-la, embora tudo estivesse combinado. Logo pediu-lhe que lhe falasse do concerto, e as lembranças de Anne foram suficientemente felizes para animar-lhe a fisionomia e fazê-la contente. Disse tudo o que pôde com a maior alegria, mas o tudo parecia pouco a alguém que lá estivera, insuficiente para uma pessoa tão perquiridora quanto a Sra. Smith, que já soubera, por intermédio de um garçom e de uma lavadeira, do êxito geral da noite. Mais do que Anne poderia relatar, e agora perguntava sobre várias particularidades da companhia. A Sra. Smith conhecia de nome todas as pessoas de alguma importância ou notoriedade de Bath. Os pequenos Durand estavam lá, imagino, disse ela, boquiabertos, ouvindo música, como dois papagaios depenados, prontos para serem cozinhados. Não perdem um único concerto. Estavam sim. Não os vi, mas ouvi o Sr. Elliot dizer que estavam. Os Hippotsons estavam lá? E as duas novas belezas, com aquele oficial irlandês alto que dizem ser pretendente a uma delas? Não sei, não creio que estivessem lá. A velha Lady Mary Macklin? Não preciso perguntar por ela. Nunca perde um. Eu sei. Deve tê-la visto. Com certeza esteve na sua roda, pois se foi com Lady Dalrymple, deviam estar sentados nos lugares de honra, perto do palco. Não, era isso que eu temia. Teria sido muito desagradável para mim sob todos os aspectos. Mas, felizmente, Lady Dalrymple gosta de se sentar um pouco afastada, e estávamos em excelentes lugares, isto é, para ouvir. Não posso dizer para ver, pois parece que vi muito pouco. Ah, viu o suficiente para se divertir. Compreendo. Há uma espécie de prazer íntimo em ser conhecida por todos, e isto você teve. Você estava num grupo grande que se bastava e não precisava de mais nada. Mas devia ter olhado mais à minha volta, disse Anne, percebendo enquanto falava que na realidade não fora preciso olhar à volta. Faltara objetivo para isso. Não. Tinha a melhor ocupação. Não precisa me contar que teve uma noite agradável. Leio em seus olhos. Posso ver perfeitamente como as horas passaram, que teve sempre alguma coisa agradável para ouvir e que conversou nos intervalos do concerto. Anne esboçou um meio sorriso e disse: Pode ler isso em meus olhos? Posso. Sua fisionomia me diz perfeitamente que na noite passada esteve em companhia da pessoa que considera a mais agradável do mundo, a pessoa que de fato a interessa agora mais do que tudo no mundo. As faces de Anne ruborizaram.
não conseguiu responder. E sendo este o caso, continuou a Sra. Smith depois de uma rápida pausa, espero que acredite que sei valorizar sua bondade em vir me visitar esta manhã. É realmente uma grande bondade sua ficar aqui comigo quando deve ter ocupações muito mais agradáveis para seu tempo. Anne não ouviu isso. Ainda estava tomada de surpresa e confusão devido à perspicácia da amiga, incapaz de imaginar como qualquer comentário sobre o capitão Wentworth poderia ter chegado até ela. Depois de uma rápida pausa, diga-me, disse a Sra. Smith, o Sr. Elliot sabe de sua amizade comigo? Sabe que estou em Bath? O Sr. Elliot? Repetiu Anne, levantando os olhos surpresa. Um momento de reflexão lhe mostrou seu erro. Percebeu-o instantaneamente e, recobrando a coragem ao sentir-se a salvo, acrescentou com mais serenidade. Conhece o Sr. Elliot? Fui grande amiga dele, respondeu a Sra. Smith com gravidade. Mas tudo parece haver terminado agora. Faz muito tempo que não nos vemos. Não tinha a menor ideia disso. Nunca o havia notado antes. Se tivesse sabido disto, teria tido o prazer de falar com ele sobre você. Para dizer a verdade, disse a Sra. Smith, assumindo o seu costumeiro ar de alegria, este é exatamente o prazer que gostaria que você tivesse. Gostaria que falasse sobre mim ao Sr. Elliot e o persuadisse. Pode ser-me de uma ajuda inestimável. E minha querida senhorita Elliot, se tivesse a bondade de tomar este assunto a seu encargo, claro que tudo se arrumaria. Teria o maior prazer. Espero que não duvide de minha vontade em ajudá-la, mesmo nas mais ínfimas coisas, respondeu Anne, mas suspeito que me considera como uma ascendência sobre o Sr. Elliot, mais merecedora de influenciá-lo do que é na realidade o caso. Tenho certeza de que você, de alguma forma, imbuiu-se dessa ideia. Deve me considerar apenas uma amiga do Sr. Elliot, se nessas condições há qualquer coisa que uma prima possa licitamente pedir-lhe, imploro-lhe que não hesite em utilizar meus préstimos. A Sra. Smith lançou-lhe um olhar penetrante e depois sorrindo. Creio que fui um tanto precipitada. Peço-lhe perdão. Devia ter esperado uma participação oficial. Mas agora, minha cara senhorita Elliot, entre velhas amigas, pode dar-me uma vaga ideia sobre quando poderei falar? Com certeza, na próxima semana, já poderia acreditar que tudo estará resolvido e basear meus próprios planos egoístas na felicidade do Sr. Elliot. Não, nem na próxima semana, nem na outra. Ou na outra. Afirmo-lhe que nada do que está pensando acontecerá. Não me casarei com o Sr. Elliot. Gostaria de saber por que pensa assim. A Sra. Smith tornou a olhá-la com sinceridade, sorriu, sacudiu a cabeça e exclamou. Bem, como gostaria de compreendê-la. Como gostaria de conhecer seus planos. Minha suposição é de que você não tenciona ser cruel no momento azado. Até que este chegue, sabe que nós mulheres nunca afirmamos ter alguém. É algo certo para nós que todo homem será recusado até que faça o pedido. Mas por que você seria cruel? Deixe-me interceder por meu amigo atual, não posso chamá-lo, mas posso dizer meu amigo antigo. Ou poderia achar um partido ideal? Onde poderia encontrar um homem mais agradável e cavalheiresco? Deixe-me recomendar-lhe o Sr. Elliot. Tenho certeza de que só ouviu bons comentários sobre ele por parte do Coronel Wallis. E quem pode conhecê-lo melhor do que o Wallis? Minha cara Sra. Smith, a esposa do Sr. Elliot está morta há pouco mais de 6 meses. Não se deve supô-lo fazendo a corte a ninguém. Ah, se essas são as suas únicas objeções, exclamou maliciosamente a Sra. Smith. O Sr. Elliot não terá problemas e não preciso mais me preocupar com ele. Só quero que não se esqueça de mim quando se casar. Isso é tudo. Faça-o saber que sou sua amiga, pois assim ele achará pouco o trabalho que lhe darei, pois é muito compreensível que ele agora, com tantos assuntos e compromissos, evite-os e livre-se deles, se conseguir. É muito natural, talvez. 99% fariam a mesma coisa.
Claro que ele não pode saber como é importante para mim. Bem, minha cara senhorita Elliot, espero e acredito que será muito feliz. O Sr. Elliot tem sensatez para conhecer o valor de uma mulher como você. Sua tranquilidade não será arruinada como aconteceu comigo. Estará seguro em tudo que diz respeito à sociedade e quanto ao caráter dele. Não se deixará iludir nem desencaminhar, causando a própria ruína. Sim, posso muito bem crer que meu primo é capaz de tudo isso. Parece ter um temperamento calmo, resoluto e nada exposto às impressões indesejáveis. Tenho-lhe grande respeito. Não tenho motivos, pelo que puder observar, para pensar de outra forma. Mas não o conheço muito, e ele não é um homem, creio, que se deixe conhecer intimamente. Será que esta forma de falar sobre ele, Sr. Smith, não a convencerá de que não representa nada para mim? Sem dúvida, falo com suficiente calma. Dou-lhe minha palavra de que ele não representa nada para mim. Se algum dia me pedir em casamento, o que tenho muito pouca base para afirmar que já pensou em fazer, não aceitarei. Asseguro-lhe que o Sr. Elliot não tem influência que supõe em qualquer prazer que o concerto de ontem possa ter me proporcionado. Não, o Sr. Elliot, não é o Sr. Elliot que... Deteve-se, lamentando com um intenso rubor das faces que tivesse dito tanto. Contudo, menos que isso não bastaria. A Sra. Smith dificilmente teria acreditado tão depressa no fracasso do Sr. Elliot, se não tivesse percebido haver alguém mais. Sendo assim, resignou-se imediatamente, aparentando não ver nada além disso. E Anne, ansiosa por escapar a outros comentários, impacientava-se em saber por que a Sra. Smith tinha imaginado que se casaria com o Sr. Elliot, de onde poderia ter tirado esta ideia e onde poderia tê-la ouvido. Conte-me como lhe ocorreu tal ideia. Ela me ocorreu inicialmente ao saber que estavam sempre juntos e perceber que não havia nada no mundo mais provável de ser desejado por vocês dois. Esteja certa de que, entre os conhecidos, todos imaginaram a mesma coisa, mas só ouvira falar nisso 2 dias atrás. E isso foi realmente comentado? Observou a pessoa que lhe abriu a porta ontem, quando veio aqui? Não, não foi a Sra. Speed, como de hábito, ou a empregada? Não observei ninguém em especial. Era minha amiga, a Sra. Rook, a enfermeira Rook, que, aliás, tinha grande curiosidade em vê-la e gostou de abrir-lhe a porta ontem. Chegou a Marlborough Buildings apenas domingo. Foi ela quem me disse que você ia casar com o Sr. Elliot. Ouviu a própria Sra. Willis dizê-lo e ela parecia bastante bem informada. Veio na noite de segunda-feira e passou 1 hora me contando toda a história. Toda a história? Repetiu Anne, rindo. Acho que não pode ter contado uma história muito comprida, com notícias tão escassas e infundadas. Mas, prosseguiu Anne, embora não seja verdade que tenha ascendência sobre o Sr. Elliot, ficaria extremamente feliz em poder ser-lhe útil em tudo que for possível. Devo mencionar que está em Bath? Devo levar-lhe algum recado? Não, obrigada, claro que não. Num momento de entusiasmo e sob a impressão errada, talvez tentasse interessá-la em certas circunstâncias. Mas não agora. Não, agradeço-lhe, mas não tenho nada que incomodá-la agora. Creio que disse ter conhecido o Sr. Elliot há muitos anos. É verdade. Não antes do casamento dele, suponho. Sim, ele ainda não estava casado quando o conheci. E eram amigos? Íntimos? Verdade? Então conte-me como ele era nessa época da vida. Tenho enorme curiosidade de saber como era o Sr. Elliot em rapaz. Tinha alguma semelhança com o que é hoje? Não tenho visto o Sr. Elliot nesses últimos 3 anos, foi a resposta da Sra. Smith, dada com tanta gravidade que era impossível prosseguir falando do assunto. E Anne percebeu que nada conseguiria, a não ser ficar ainda mais curiosa. Ambas permaneceram em silêncio, e a Sra. Smith pensativa. Finalmente. Perdoe-me, minha cara senhorita Elliot, exclamou com seu tom habitual de cordialidade. Perdoe-me pelas respostas bruscas que lhe dei,
mas tenho tido muitas dúvidas quanto ao que devo fazer. Tenho considerado e hesitado quanto ao que devo lhe dizer. Havia muitas coisas para se levar em consideração. Nunca se gosta de ser intrometido, causar má impressão, fazer o mal. Mesmo a frágil superficialidade da união familiar parece digna de ser mantida, embora talvez não tenha nada de duradouro em si. Contudo, estou decidida. Penso estar certa. Penso que devo conhecer o verdadeiro caráter do Sr. Elliot. Embora acredite realmente que hoje em dia não tenha a menor intenção de aceitar o pedido dele, quem sabe se isso não pode vir a acontecer. Talvez em alguma época tenha uma impressão diferente sobre ele. Portanto, ouça a verdade, agora enquanto está imparcial. O Sr. Elliot é um homem sem coração nem consciência. Por seu próprio interesse ou tranquilidade, seria capaz de qualquer crueldade ou traição que não ameaçasse a opinião geral sobre ele. Não tem sensibilidade para com os outros, esquece e desampara aqueles cujo principal motivo da ruína foi ele mesmo, sem o menor escrúpulo. É completamente insensível a qualquer sentimento de justiça e compaixão. Tem um mau coração, mau e insensível. O ar surpreso de Anne e suas exclamações de admiração fizeram-na interromper-se. Numa voz mais calma, acrescentou: minhas palavras a surpreendem. Deve desculpar uma mulher doente e irritada, mas tentarei controlar-me. Não vou injuriá-lo. Direi apenas o que descobri sobre ele. Os fatos falarão por si. Ele era amigo íntimo de meu querido marido, que o estimava e confiava tanto nele quanto em si mesmo. Essa amizade datava de antes de nosso casamento. Quando os conheci, já eram amigos íntimos. Também passei a admirar excessivamente o Sr. Elliot e tê-lo na mais alta conta. Aos 19 anos, sabe, não se pensa com muita seriedade, mas o Sr. Elliot me parecia tão bom quanto todos e muito mais agradável que a maioria. Estávamos quase sempre juntos, vivíamos muito bem na cidade, no melhor estilo. Na época, era ele quem estava na pior situação econômica. Era ele o pobre, então. Alugava uns cômodos no Temple, e isso era tudo que podia fazer para manter a aparência de um cavalheiro. Sempre encontrava um lar em nossa casa quando queria. Era sempre bem-vindo, era como um irmão. Meu pobre Charles, que tinha a índole mais generosa e dedicada do mundo, teria dividido seu último tostão com ele. Sei que sua bolsa estava sempre aberta para ele. Sei que muitas vezes o ajudou. Isso deve ter ocorrido na época da vida do Sr. Elliot, que sempre me despertou particular curiosidade. Deve ter sido na ocasião em que conheceu meu pai e minha irmã. Não o conheci, só ouvi falar dele. Havia, porém, alguma coisa em sua conduta na época com relação a meu pai e minha irmã, e mais tarde nas circunstâncias de seu casamento, que jamais consegui conciliar com o presente. Parecia anunciar um outro tipo de homem. Sei de tudo, exclamou a Sra. Smith. Fora apresentada ao Sr. Walter e sua irmã antes que eu o conhecesse, mas ouvi-o falar com muita frequência deles. Sabia que era convidado, incentivado e que ele preferia não ir. Talvez possa satisfazer sua curiosidade em pontos que não espera. Estava a par de todos os prós e os contras. Era amiga a quem ele confiava seus planos e esperanças. E, embora não conhecesse sua mulher antes de eles se casarem, pois a posição dela na sociedade, muito inferior, teria tornado isso impossível. A conheci pelo resto da vida mais tarde, ou pelo menos até os últimos 2 anos de vida, e posso responder a tudo o que queira saber. Não tenho qualquer pergunta em especial a lhe fazer sobre ela. Sempre o julguei um casal infeliz, mas gostaria de saber por que, nesta época de sua vida, ele desprezaria a amizade de meu pai como o fez. Meu pai, sem dúvida, estava disposto a demonstrar-lhe grande consideração. Por que o Sr. Elliot se afastou? O Sr. Elliot, respondeu a Sra. Smith, nessa época da vida, tinha apenas um objetivo em vista: fazer fortuna e por um processo bem mais rápido que a herança. Estava decidido a consegui-la através do casamento.
Pelo menos estava decidido a não arruiná-la com um casamento irrefletido. E sei que acreditava, se estava certo ou não, claro que não poderia dizer, que seu pai e sua irmã, com todas as suas cortesias e convites, planejavam um casamento entre o herdeiro e a jovem senhora. Era impossível que um tal casamento tivesse correspondido às suas ideias de riqueza e independência. Foi este motivo que o fez se afastar, posso garantir-lhe. Contou-me toda a história. Não tinha reservas comigo. É curioso que logo depois de você sair de Bath, meu primeiro e maior amigo, depois de casada, fosse seu primo, e que através dele ouvisse continuamente falar de seu pai e de sua irmã. Ele me descrevia uma senhorita Elliot, e eu pensava com grande afeto na outra. Talvez, exclamou Anne, tomada por uma súbita ideia, tenha alguma vez falado sobre mim com o Sr. Elliot? Sem dúvida que sim, muitas vezes. Costumava me vangloriar da minha Anne Elliot e afirmar que era uma pessoa muito diferente da... Conteve-se a tempo. Isso justifica algo que o Sr. Elliot disse na noite passada, exclamou Anne. Explica tudo. Verifiquei que costumava ouvir falar de mim. Não consegui entender como. Que incríveis fantasias a pessoa cria quando nosso querido eu está envolvido. Como é certo estarmos enganados. Mas peço-lhe desculpas. Eu a interrompi. O Sr. Elliot se casou, então, apenas por dinheiro? Foi essa, provavelmente, a primeira circunstância que lhe abriu os olhos para o caráter dele? A Sra. Smith hesitou por um momento. Essas coisas acontecem frequentemente. Quando se vive em sociedade, o fato de um homem ou uma mulher se casarem por dinheiro não nos surpreende como deveria ocorrer. Eu era muito jovem, só tinha amigos jovens. Éramos um grupo alegre, despreocupado, sem nenhuma regra escrita de conduta. Vivíamos apenas para nos divertir. Agora penso de forma muito diferente. O tempo, a doença e a tristeza me deram outros princípios, mas naquela época, devo confessar-lhe, não via nada de repreensível neste ato do Sr. Elliot. Tentar levar a melhor passava por um dever. Mas ela não era de uma classe muito baixa? Era. Objetei-lhe isso, mas não me deu ouvidos. Dinheiro, isso era tudo o que desejava. O pai dela era criador de gado, o avô era açougueiro, mas isso nada significava para ele. Era uma mulher fina, tinha uma educação adequada, fora apresentada por uns primos, encontrou-se por acaso com o Sr. Elliot e se apaixonou por ele. Não houve uma única barreira ou escrúpulo da parte dele com respeito às origens dela. Gastou toda a sua cautela, limitando-se em assegurar-se do verdadeiro montante da fortuna dela antes de comprometer-se. Pode estar certa de que qualquer que seja a consideração que o Sr. Elliot possa ter agora por sua própria situação na vida, em rapaz não lhe dava o mínimo valor. Tinha grandes perspectivas com a propriedade de Kellynch, mas considerava toda a honra de família uma insignificância. Muitas vezes o ouvi declarar que, se os títulos de baronetes fossem vendáveis, qualquer um poderia obter o seu por 50 libras, com brasão e divisa, nome e libré incluídos. Mas não me atrevo a repetir metade do que costumava ouvi-lo dizer a esse respeito. Não seria justo. Contudo, deve ter uma prova, pois de que servem afirmações? Você terá uma prova. Na verdade, cara Sra. Smith, não é preciso, exclamou Anne. Não declarou nada que contrariasse a impressão que tive do Sr. Elliot há alguns anos. Isso vem antes confirmar o que costumávamos ouvir e pensar dele. Estou mais curiosa de saber por que teria se modificado tanto. Mas para minha própria satisfação, se tiver a bondade de chamar Mary, espere, tenho certeza de que terá a bondade ainda maior de ir com você mesma a meu quarto e trazer a caixinha marchetada que encontrará na última prateleira do armário. Anne, vendo a amiga tão resoluta, fez o que esta desejava. A caixa foi trazida e colocada diante da Sra. Smith, que deu um suspiro enquanto a abria.
Aqui estão os papéis que pertenceram ao meu marido, apenas uma pequena parte de tudo o que tive de examinar cuidadosamente quando o perdi. A carta que procuro foi escrita pelo Sr. Elliot antes de nosso casamento e acabou sendo poupada, não sei como. Mas ele era descuidado e pouco metódico, como tantos outros homens em relação a tais coisas, e quando examinei seus papéis, descobria, entre outros ainda mais banais, de diferentes pessoas espalhados por aí, enquanto muitas cartas e documentos realmente importantes haviam sido destruídos. Aqui está. Não quis queimá-la porque, mesmo descontente com o Sr. Elliot, tinha decidido preservar todos os documentos para me alegrar em poder mostrá-la. Esta era a carta dirigida a Charles Smith, Tunbridge Wells, e datada de Londres, julho de 1803. Caro Smith, recebi sua carta. Sua bondade quase me acabrunha. Gostaria que corações iguais ao seu fossem mais numerosos. Mas nos 23 anos em que vivi neste mundo, não encontrei nenhum que se lhe assemelhasse. No momento, creia-me, não necessito de sua ajuda, tenho dinheiro outra vez. Felicite-me. Livrei-me de Sir Walter e sua filha. Retornaram a Kellynch e quase me fizeram jurar que os visitaria este verão. Mas minha primeira visita a Kellynch será com um agrimensor, para dizer-me a melhor maneira de levá-la a leilão. O baronete, entretanto, não é de todo incapaz de vir a casar-se novamente. Ele é suficientemente tolo para isso. Contudo, se o fizer, eles me deixarão em paz, o que pode ser um equivalente aceitável para minha perda. Está pior que no ano passado. Gostaria de ter qualquer outro nome que não Elliot. Estou farto dele. O nome Walter posso omitir, graças a Deus, e espero que nunca mais me insulte com meu segundo W daqui para sempre. Com meus sinceros votos, W. M. Elliot. Tal carta não podia ser lida por Anne sem que seu rosto se afogueasse, e a Sra. Smith, reparando no intenso rubor de suas faces, disse: Sei que o tom é altamente desrespeitoso, embora tenha me esquecido dos termos exatos, tenho uma perfeita impressão de seu sentido geral. Mas isso revela quem é, mostra seus protestos de amizade a meu pobre marido. Poderiam ser mais delicados? Anne não conseguiu se recuperar imediatamente do choque e da humilhação de ver tais palavras aplicadas a seu pai. Viu-se forçada a lembrar-se de que violara as leis da honra ao ler a carta, que ninguém deve ser julgado ou conhecido por tais provas, que nenhuma correspondência deve ser lida por outros, antes que pudesse recuperar suficientemente a calma para devolver a carta sobre a qual ainda meditava. Obrigada. Sem dúvida isso é prova suficiente, prova de tudo o que esteve me dizendo. Mas por que é nosso amigo agora? Também posso explicar isso, exclamou a Sra. Smith, sorrindo. Pode mesmo? Sim, mostrei-lhe como o Sr. Elliot era há 12 anos e lhe mostrarei como é agora. Não posso mais lhe apresentar provas escritas, mas tenho um testemunho oral da maior autenticidade que lhe dirá o que deseja agora e o que está fazendo. Não está sendo hipócrita, deseja realmente casar com você. As atenções da sua família são bastante sinceras e do fundo do coração. Vou revelar-lhe minha fonte autorizada. Amigo dele, Coronel Wallis. O Coronel Wallis? Você o conhece? Não. Os fatos não chegam até mim numa linha tão direta assim. O rio faz uma ou duas voltas, mas nada de muita importância. A corrente vem tão límpida quanto antes. A pouca sujeira que recolhe nas curvas é facilmente removível. O Sr. Elliot fala abertamente ao Coronel Wallis das intenções que tem em relação a você. Creio que o Coronel Wallis tem um caráter sensato, cauteloso e prudente. Mas tem uma esposa muito tola e bonitinha a quem conta as coisas que faria melhor em calar. Ela, na alegria de seu estado de espírito durante a recuperação, repete tudo à enfermeira e esta, sabendo que a conheço, naturalmente me conta tudo. Na noite de segunda-feira, minha boa amiga, a Sra. Hook, pôs-me a par, assim, dos segredos de Marlborough Buildings.
Quando me referi a toda uma história, como vê, não estava romanceando tanto quanto supunha. Minha cara senhora Smith, suas informações são incompletas. Não podem estar corretas. As intenções do Sr. Elliot em relação a mim em nada explicam seus esforços para reconciliar-se com meu pai. Isso tudo ocorreu antes que eu chegasse a Bath. Já estavam nas relações mais amistosas quando cheguei. Sei disso, sei de tudo perfeitamente, mas, na realidade, Sr. Smith, não devemos esperar conseguir informações de forma tão indireta. Fatos ou opiniões que passaram pelas mãos de tantos, sendo deturpados pela tolice de uns e pela ignorância de outros, dificilmente poderão ter alguma veracidade. Conceda-me apenas algumas palavras. Logo será capaz de julgar o crédito que merecem, se ouvir certos pormenores que você mesma poderá imediatamente contradizer ou confirmar. Ninguém supõe que tenha sido você a primeira causa de sua aproximação. Realmente ele vira e admirara antes de vir para Bath, mas sem saber quem era você. Pelo menos assim me disse a narradora. É verdade que ele a viu no último verão ou outono passado em algum lugar do oeste, para usar suas próprias palavras, sem saber que era você? Certamente. Até aí é tudo verdade. Em Lyme. Eu estava, por acaso, em Lyme. Bem, continuou a Sra. Smith triunfante. Conceda à minha amiga o crédito devido ao primeiro ponto verídico estabelecido. Então ele a viu em Lyme e gostou de você o suficiente para ficar extremamente satisfeito por encontrá-la de novo em Camden Place como a senhorita Anne Elliot. E desde então, não tendo a menor dúvida, teve um duplo motivo para suas visitas. Mas havia outro anterior que lhe explicarei em seguida. Se qualquer coisa nesta história for falsa ou improvável, detenha-me. O relato diz que a amiga de sua irmã, a senhora que está agora com vocês e que você mesma mencionou, veio para Bath com a senhorita Elliot e Sr. Walter em setembro. Em suma, na mesma época em que eles mesmos chegaram. E permaneceu aqui desde então. É uma mulher bonita, insinuante, inteligente, pobre e aceitável, e devido às suas atitudes e situação, dá em geral a ideia no círculo de Sir Walter de pretender tornar-se Lady Elliot. Isso também desperta a surpresa generalizada de que a senhorita Elliot aparentemente esteja cega ao perigo. Aqui a Sra. Smith interrompeu-se um instante, mas como Anne nada tivesse a dizer, prosseguiu. Era essa a impressão de todos que conheciam a família muito antes de você voltar. E o coronel Wallis observava seu pai o suficiente para percebê-lo, embora não frequentasse Camden Place na época. Mas sua amizade pelo Sr. Elliot deu-lhe o interesse necessário para observar tudo o que acontecia ali, e quando o Sr. Elliot chegou a Bath para passar 1 ou 2 dias, como costumava fazer pouco antes do Natal, o coronel Wallis informou-o da aparência das coisas e dos comentários que começavam a surgir. Agora vai compreender que o tempo operou uma mudança substancial nos conceitos do Sr. Elliot sobre o valor de um título de baronete. Quanto a tudo o que diz respeito à família e sangue, é um homem completamente mudado, sempre acostumado a ter quanto dinheiro quisesse e sem qualquer inclinação à avareza ou à indulgência. Aos poucos aprendeu a depositar sua felicidade na importância social que herdara. Achei que isso já acontecia antes que nossa amizade terminasse, mas agora é uma opinião confirmada. Não pôde suportar a ideia de não ser Sir William. Pôde bem imaginar como a notícia que recebeu do amigo não lhe foi muito agradável e quais foram as consequências. Resolveu vir para Bath o mais rápido possível, estabelecer-se aqui por algum tempo com o objetivo de renovar sua antiga amizade e recuperar uma situação tal na família que lhe desse os meios de apurar o grau do perigo e afastar a tal senhora caso achasse necessário. Isso foi combinado entre os dois amigos como a única solução possível, e o coronel Wallis devia ajudá-lo em tudo o que fosse possível. O Sr. Elliot voltou, portanto, e ao pôr seu plano em prática foi perdoado, como sabe, e readmitido na família. E era este constante objetivo e o único propósito, até que sua chegada propiciou outro objetivo,
vigiar Sir Walter e a Sra. Clay. Não perdeu uma única oportunidade de estar com eles, estorvou-os, fez visitas a todas as horas, mas não preciso dar detalhes a este respeito. Pode imaginar o que um homem engenhoso é capaz de fazer. E com esta explicação, talvez se recorde do que ele costumava fazer. Sim, concordou Anne. Nada do que me disse contradiz que soube eu poderia imaginar. Há sempre algo de ofensivo nos detalhes da astúcia. As manobras do egoísmo e da má-fé são sempre revoltantes, mas nada ouvi que me surpreendesse realmente. Conheço pessoas que se chocariam com um tal relato sobre o Sr. Elliot, que teriam dificuldade em crê-lo, mas nunca me dei por satisfeita. Sempre procurei outro motivo, além do aparente, para explicar sua conduta. Gostaria de saber sua opinião atual quanto à probabilidade do acontecimento que tanto temia se realizar. Se considera o perigo menor ou não. Menor, creio, replicou a Sra. Smith. Ele acha que a Sra. Clay tem medo dele, consciente de que ele não se deixa enganar por ela e não ousa proceder como faria na sua ausência. Mas já que precisa se ausentar de vez em quando, não compreendo como pôde estar sempre seguro enquanto ela mantém uma contínua influência. A Sra. Wallace tem uma ideia engraçada, segundo a enfermeira me contou, que é colocar nas cláusulas condicionais do casamento de vocês dois que seu pai não poderá casar-se com a Sra. Clay. Um plano digno da perspicácia da Sra. Wallace, na opinião de todos. Mas a sensata enfermeira Brooke percebe o absurdo da ideia. Ora essa, por que, madame? Disse ela. Isso não o impediria de casar com outra. E para falar a verdade, não creio que a enfermeira, no íntimo, seja uma opositora muito extremada de uma segunda aliança para Sir Walter. Deve-se levar em conta que é a favor do casamento, sabe, e, já que se trata aqui de interesse, quem poderá afirmar que não tenha seus devaneios de vir a servir a próxima Lady Elliot através de uma recomendação da Sra. Wallace? Estou muito contente em saber tudo isso, disse Anne, depois de pensar um pouco. Será mais penoso para mim, em alguns aspectos, estar na companhia dele, mas saberei melhor como agir. Minha linha de conduta será mais direta. O Sr. Elliot é evidentemente um homem leviano, artificial, dissimulado, sem melhores princípios que o egoísmo para guiá-lo. A amiga, no entanto, ainda não acabara de falar do Sr. Elliot. A senhorita Smith desviara-se do seu primeiro objetivo e Anne esquecera, interessada nos assuntos de sua própria família, tudo quanto inicialmente fora insinuado contra ele. Sua atenção voltava-se agora para a explicação dessas primeiras alusões e ouviu um relato que, se não justificava por completo a irrestrita amargura da Sra. Smith, provava que ele fora muito insensível em sua conduta para com ela, tanto em justiça quanto em compaixão. Soube que, pois a intimidade entre eles continuara inalterada depois do casamento do Sr. Elliot, estiveram sempre juntos, como antes, e que o Sr. Elliot levara seu amigo a fazer despesas muito além de sua fortuna. A Sra. Smith não queria desculpar a si mesma e nem colocar a culpa no marido, mas Anne pôde deduzir que a renda deles nunca fora proporcional ao seu estilo de vida e que desde o início houve muitas extravagâncias por parte de todos. Através do relato da esposa, Anne percebeu que o Sr. Smith fora um homem de bons sentimentos, de boa índole, hábitos descuidados e não perspicaz, mas muito mais bondoso que o amigo e muito diferente dele, influenciado e provavelmente desprezado por este. O Sr. Elliot fora alçado através do casamento a uma grande fortuna. Dispunha de todas as satisfações do prazer e da vaidade que podia alcançar sem se envolver, pois com todo o seu comodismo tornara-se um homem prudente. Começava a enriquecer ao mesmo tempo em que o amigo empobrecia. Parecia não se preocupar nada com o provável estado de finanças do amigo e, pelo contrário, induzia-o e encorajava a fazer despesas que só podiam terminar em ruína. E os Smiths, por conseguinte, tinham se arruinado. O marido morrera bem a tempo de ser poupado do pleno conhecimento de sua ruína.
Já haviam tido dificuldades suficientes para pôr à prova a amizade dos amigos e descobrir que seria melhor não o fazer com o Sr. Elliot. Mas só com a morte do marido foi-lhe revelado realmente o estado deplorável de seus negócios. Confiando na estima do Sr. Elliot, mais oriunda de seus sentimentos que de seu bom senso, o Sr. Smith designara o executor testamentário. Mas o Sr. Elliot se recusou a tomar qualquer medida. As dificuldades e apreensões que se acumularam com essa recusa, além do sofrimento inevitável de sua situação, foram tais que não poderiam ser relatados sem tormento de espírito, ou ouvidos sem uma indignação correspondente. Anne viu algumas de suas cartas que datavam da ocasião, respostas a pedidos urgentes da Sra. Smith, que deixavam sempre transparecer a mesma firme resolução de não se empenhar num trabalho infrutífero. Sob fria cortesia, viu a mesma indiferença insensível a qualquer dos males que poderia causar. Era um terrível quadro de ingratidão e de desumanidade, e Anne sentiu em certos momentos que nenhum crime flagrante e notório seria pior do que este. Teve muito o que ouvir, todos os pormenores das cenas tristes do passado, todas as minúcias de uma angústia após outra, que mal tinham sido aludidas em suas primeiras conversas, agora eram repisadas com uma natural indulgência. Anne compreendia perfeitamente o intenso alívio que ela experimentava e só podia ficar ainda mais surpreendida com a serenidade habitual do estado de espírito da amiga. Havia uma circunstância na história de seus infortúnios particularmente irritante. Tinha boas razões para acreditar que uma propriedade do marido nas Índias Ocidentais, que durante muitos anos estivera sob uma espécie de confisco para o pagamento de suas dívidas, poderia ser recuperada por meio de medidas adequadas, e esta propriedade, embora não fosse grande, daria o suficiente para torná-la relativamente rica. Mas não havia ninguém que tratasse do assunto. O Sr. Elliot não queria fazer nada e ela nada podia, incapacitada de tratar do caso pessoalmente, tanto devido ao seu estado de fraqueza física, quanto por não poder empregar outros com seu pouco dinheiro. Não tinha parentes a quem recorrer, mesmo para conselhos, e não podia custear o auxílio da lei. Este era um sério agravante para sua situação financeira, atualmente má. Pensar que poderia estar em melhores condições, que um pouco de trabalho bem dirigido poderia conseguir isso, e temer que a demora reduzisse ainda mais seus direitos era difícil de suportar. Foi nesse aspecto que esperava conseguir a ajuda de Anne junto ao Sr. Elliot. De início, prevendo o casamento, ficara apreensiva quanto a perder a amiga, mas quando lhe asseguraram que ele não fizera qualquer tentativa dessa natureza, já que ele nem sabia de sua permanência em Bath, ocorreu-lhe imediatamente que algo poderia ser feito em seu favor, mediante influência da mulher que ele amava, e apressara-se em dirigir o interesse dos sentimentos de Anne para com o Sr. Elliot, tanto quanto permitissem as concessões ao seu caráter, quanto a refutação do suposto noivado mudou a face dos fatos. Ao mesmo tempo, ao tirar-lhe a recente esperança de triunfar no seu principal motivo de ansiedade, deixou-lhe ao menos o consolo de contar toda a história a seu próprio modo. Depois de ouvir toda a descrição do Sr. Elliot, Anne não pôde deixar de se surpreender com o fato de a Sra. Smith ter falado de forma tão favorável dele no início da conversa. Parecia até recomendá-lo e elogiá-lo. Minha querida, retorquiu a Sra. Smith, não havia mais nada a fazer. Considerava inevitável o casamento de vocês, embora talvez ainda não tivesse feito o pedido, e já não podia dizer a verdade sobre ele como se já fosse seu marido. Meu coração sofria por você quando falava de felicidade. Porém, ele é sensato, agradável, e com uma mulher como você, talvez não fosse de todo incorrigível. Era muito insensível para com a primeira mulher, eles foram muito infelizes, mas ela era ignorante e frívola demais para merecer respeito, e ele nunca a amara. Desejava a melhor sorte para você.
Só de imaginar a possibilidade de ter sido induzida a casar-se com ele, Anne estremeceu, pensando na ideia de infelicidade que se seguiria. É bem possível que fosse persuadida por Lady Russell. Nessa suposição, que seria a mais infeliz possível, que aconteceria quando o tempo tivesse desvendado tudo, tarde demais? Era desejável que Lady Russell não continuasse no seu engano. Uma das deliberações tomadas durante essa importante conversa que as ocupou naquela manhã foi a de que Anne tinha toda a liberdade de relatar à amiga todos os fatos relativos a Sr. Smith em que a conduta dele estivesse envolvida. Capítulo 22. Anne foi para casa refletir sobre tudo o que ouvira. Num aspecto, seus sentimentos ficaram aliviados por ter tido esse conhecimento sobre o Sr. Elliot. Não havia mais necessidade de sentir qualquer afeto por ele. Comparado com o Capitão Wentworth, permanecia agora à luz de toda a sua inconveniente impertinência. E o dano de suas atenções, na noite anterior, um mal irremediável que poderia ter provocado, foi considerado com sentimentos claros e objetivos. Terminara toda a comiseração que sentira por ele, mas era esse o único ponto de alívio. Em todos os outros aspectos, ao olhar à sua volta ou imaginar o futuro, só havia mais motivos de desconfiança e apreensão. Estava preocupada com o desapontamento e a dor que Lady Russell sentiria, a humilhação que aguardava o pai e a irmã, e tinha a infelicidade de prever tantos males sem saber como evitar nenhum deles. Estava muito agradecida por ter sido alertada sobre ele. Nunca se considerara com direito ao reconhecimento por não ter traído uma amiga tão antiga como a Sra. Smith, mas na realidade havia uma recompensa ali. A Sra. Smith fora capaz de contar-lhe aquilo que ninguém mais poderia ter feito. Poderia este conhecimento ser difundido em sua família? Mas essa era uma ideia inútil. Tinha que falar com Lady Russell, contar-lhe, consultá-la, esperar pelos acontecimentos com toda a calma possível. E afinal tinha a maior necessidade de calma naquela parte de sua mente que não poderia ser revelada a Lady Russell, naquela profusão de temores e ansiedades que deviam ser guardados apenas para si mesma. Descobriu ao chegar em casa que conseguira escapar do Sr. Elliot como planejara. Ele fizera uma longa visita pela manhã, mas nem bem se felicitara, considerando-se a salvo até o dia seguinte, quando ouviu dizerem que ele voltaria à noite. Não tinha a menor intenção de convidá-lo, disse Elizabeth, com fingida indiferença. Mas ele fez tantas insinuações, pelo menos é o que diz a Sra. Clay. Disse de fato. Nunca em minha vida vi alguém mais desejoso de ser convidado. Pobre homem, estava realmente penalizada com ele, pois sua perversa irmã, senhorita Anne, parece gostar de ser cruel. Ah, exclamou Elizabeth, já estou suficientemente acostumada às artimanhas de um cavalheiro para me deixar levar por insinuações. Mas quando reparei como lastimava não ter encontrado meu pai esta manhã, acedi imediatamente, pois perderia uma oportunidade de proporcionar o encontro dos dois. Parecem sentir-se tão bem quando estão em companhia do outro. Tratam-se de maneira tão agradável e o Sr. Elliot lhe tem tanto respeito. É encantador, exclamou a Sra. Clay, sem, no entanto, ousar voltar os olhos para Anne. Exatamente como pai e filho. Cara senhorita Elliot, não poderia dizer como pai e filho? Ah, não vou proibir ninguém de utilizar quaisquer palavras. Se pensa assim, mas dou-lhe minha palavra, não percebo nada em suas atenções que se difere das de outros homens. Minha cara senhorita Elliot, continuou a Sra. Clay, erguendo as mãos e os olhos e calando o resto de sua surpresa num silêncio conveniente. Bem, minha cara Penélope, não precisa temer por causa dele. Eu o convidei, você sabe. Despedi-me dele com um sorriso. Quando descobri que ia passar todo o dia de amanhã com seus amigos em Thornbury Park, fiquei compadecida dele. Anne admirou a boa atuação da amiga ao ser capaz de mostrar tanta alegria com essa perspectiva e até com a chegada exatamente da pessoa cuja presença mais devia interferir no seu principal objetivo.
Só podia ser possível que a Sra. Clay odiasse a visão do Sr. Elliot. E contudo podia assumir um ar de total placidez e cortesia e parecer indiferente à possibilidade de poder devotar metade do tempo a Sir Walter. Para a própria Anne, foi um grande aborrecimento ver o Sr. Elliot entrar na sala e bastante penoso vê-lo se aproximar e lhe dirigir a palavra. Já tivera antes a ideia de que ele não podia ser sempre sincero, mas agora via insinceridade em tudo. Sua atenciosa deferência para com seu pai, contrastando com os termos usados no passado, era odiosa. Quando pensou em sua cruel conduta para com a Sra. Smith, quase não pôde suportar ver seus sorrisos e gentilezas de agora, ou ouvi-lo falar de seus bons sentimentos artificiais. Pretendia evitar qualquer modificação que pudesse provocar qualquer desaprovação por parte dele. Seu maior objetivo era escapar a quaisquer perguntas ou estardalhaço, mas tinha a intenção de ser tão resolutamente fria com ele quanto seria compatível com seu grau de amizade e recuar de forma tão discreta quanto possível nos poucos passos de desnecessária intimidade a que gradualmente se deixara levar. Portanto, ficou mais reservada e fria que na noite anterior. Ele queria tornar a despertar sua curiosidade sobre como e quando tinha ouvido os elogios a ela. Queria sentir-se satisfeito com alguma insistência, mas o encanto quebrara-se. Percebeu que o ardor e entusiasmo de uma sala de espetáculos eram necessários para avivar a vaidade de sua modesta prima. Verificou ao menos que não deveria fazê-lo agora entre quaisquer tentativas que podia arriscar em meio às exigentes reivindicações dos outros. Mal imaginava que o assunto atuava agora exatamente contra seus interesses e trazia de imediato aos pensamentos dela todos os aspectos de sua conduta que eram os menos justificáveis. Ficou satisfeita ao saber que ele partiria de Bath cedo na manhã seguinte e que deveria ausentar-se por quase 2 dias. Foi convidado para voltar a Camden Place na mesma noite em que regressasse, mas da noite de quinta-feira até a de sábado sua ausência seria certa. Era bastante mal que uma Sra. Clay estivesse sempre em seu caminho, mas que um hipócrita ainda maior fosse unir-se ao seu grupo parecia a destruição de tudo que lembrasse paz e tranquilidade. Era tão vergonhoso pensar que estava constantemente enganando o pai e Elizabeth. Considerar os vários motivos de humilhação que preparava para eles. O egoísmo da Sra. Clay não era tão complexo e revoltante quanto o dele. E Anne teria concordado imediatamente com o casamento desta em toda a extensão de seus males apenas para livrar-se das astúcias do Sr. Elliot quando tentava impedi-lo. Na manhã de sexta-feira, planejou visitar Lady Russell bem cedo e fazer a necessária revelação. Teria ido logo após o café, se a Sra. Clay também não estivesse de saída, o que a fez esperar até que pudesse livrar-se de uma tal companhia. Deixou a Sra. Clay afastar-se bastante, portanto, antes de comunicar que pretendia passar a manhã na rua Rivers. Muito bem, disse Elizabeth. Só posso mandar-lhe minhas lembranças. Ah, também pode levar aquele livro maçante que ela fez questão de me emprestar. Finja que eu o li tudo. Realmente, não posso me interessar por todas as últimas edições que aparecem no país, de poesia e até de declarações no parlamento. Lady Russell me aborrece com suas novas publicações. Não precisa dizer-lhe isso, mas achei o vestido dela horrível aquela noite. Pensei que ela tivesse certo gosto para se vestir, mas tive vergonha dela no concerto. Tinha um ar tão formal e arrangé, e estava sentada tão empertigada. Dei-lhe minhas lembranças, é claro. E as minhas também, acrescentou Sir Walter. As melhores recomendações. Pode dizer-lhe que pretendo visitá-la em breve. Dê um recado polido. Mas só deixarei meu cartão. Visitas matutinas nunca ficam bem a mulheres na sua idade, que aparecem tão pouco em sociedade. Se pelo menos ela usasse rouge, não temeria ser vista. Mas da última vez que fui lá, observei que as venezianas foram abaixadas imediatamente. Enquanto seu pai falava,
bateram na porta. Quem poderia ser? Anne, lembrando-se das visitas planejadas do Sr. Elliot a qualquer hora, só não esperou vê-lo ali por sabê-lo a 7 milhas de distância. Depois do momento de expectativa natural, sons de passos foram ouvidos mais perto, e o Sr. e a Sra. Charles Musgrove foram introduzidos na sala. A surpresa foi o sentimento preponderante causado por sua chegada. Mas Anne estava realmente contente por vê-los. Os outros não ficaram tão tristes a ponto de não conseguirem adotar um ar passável de boas-vindas. E logo que ficou claro que os seus parentes mais próximos não tinham vindo com o intuito de se acomodar em sua casa, Sir Walter e Elizabeth conseguiram ficar cordiais e fazer muito bem as honras da casa. Tinham vindo a Bath para passar alguns dias com a Sra. Musgrove e estavam hospedados no White Hart. Isso foi o que logo se descobriu, mas só depois que Sir Walter e Elizabeth foram mostrar a sala de visitas a Mary, enquanto se deleitavam com a sua admiração, é que Anne conseguiu arrancar de Charles uma história coerente sobre a vinda deles, ou uma explicação sobre alguma das insinuações risonhas a respeito de um certo encargo secreto feitas ostensivamente por Mary, e também um esclarecimento sobre exatamente quem fazia parte do grupo deles. Descobriu que este se compunha da Sra. Musgrove, Henriqueta e do capitão Harville, além deles mesmos. Ele lhe fez um relato muito claro e compreensível de tudo. Uma narração em que ela viu muito de uma atitude característica. A primeira ideia do plano fora dada pelo capitão Harville, que desejava vir a Bath a negócios. Começara a falar do assunto há uma semana, e como a estação de caça terminara, para fazer alguma coisa, Charles Musgrove propusera acompanhá-lo, e a Sra. Harville parecera apreciar muito a ideia como uma vantagem para o marido. Mas Mary não aceitou ficar e tornou-se tão infeliz por isso que depois de 1 ou 2 dias tudo parecia estar em suspenso ou esquecido. Então o pai e a mãe adotaram a ideia. Sua mãe tinha alguns antigos amigos em Bath que gostaria de rever. Achou-se que esta era uma oportunidade para Henriqueta comprar um enxoval para ela e a irmã. Em suma, o grupo acabou passando a ser o da sua mãe, visando a comodidade do capitão Harville, e ele e Mary foram incluídos para conveniência geral. Tinham chegado na noite anterior. A Sra. Harville, os filhos e o capitão Benwick tinham permanecido com o Sr. Musgrove e Louisa em Uppercross. A única surpresa de Anne foi que tudo estivesse indo tão bem a ponto de se falar do enxoval de Henriqueta. Imaginava existirem tantas dificuldades que o casamento não poderia estar iminente. Mas Charles disse que há muito pouco tempo, desde que Mary lhe escrevera pela última vez, Charles Hayter fora convidado por um amigo para ser tutor da propriedade de um jovem que não poderia reivindicá-la dentro de muitos anos. Com o reforço dessa renda e quase a certeza de obter algo mais permanente muito antes de expirar esse termo, as duas famílias concordaram com os desejos dos dois jovens de que o casamento se realizasse dentro de alguns meses, quase na mesma época que o de Louisa. É uma ótima propriedade, acrescentou Charles, a apenas 25 milhas de Uppercross, num local muito bonito. Fica na melhor parte de Dorsetshire, no centro de uma das melhores reservas do reino, circundada por 3 grandes proprietários, cada um mais cuidadoso e zeloso de suas terras que o outro. E dos 3, pelo menos de 2, Charles Hayter poderá obter uma permissão especial. Não que ele dê o valor que devia a isso, observou ele. Charles não se importa com a caça, isso é o pior nele. Estou muito contente, exclamou Anne, realmente contente que tudo corra bem assim e que entre duas irmãs que se gostam tanto e sempre foram tão boas amigas, os planos de uma não diminuam os da outra, que tenham sempre igual felicidade e conforto. Espero que seu pai e sua mãe estejam muito felizes com relação a ambas. Ah, sim, meu pai também ficaria satisfeito se os cavalheiros fossem mais ricos, mas não tem outra falha para apontar neles.
O dinheiro, você sabe, que terá de gastar com as 2 filhas, ao mesmo tempo, o obrigará a restringir-se em muitos aspectos. Contudo, não quero dizer que elas não o mereçam. É muito correto receberem seu dote como filhas, e não tenho dúvidas de que ele sempre foi um pai muito bom e liberal para mim. Mary não aprecia muito o casamento de Henriqueta. Jamais gostou, você sabe. Não faz justiça nem valoriza suficientemente Winthrop. Não consigo fazê-la compreender o valor dessa propriedade. Será uma ótima aliança daqui a mais tempo. Eu sempre gostei de Charles Hayter toda a minha vida e não deixarei de fazê-lo agora. Pais tão bons quanto o Sr. e a Sra. Musgrove, exclamou Anne, devem estar felizes com o casamento de suas filhas. Estou certa que devem estar se esforçando ao máximo para que elas sejam felizes. Disso estou certa. Que felicidade para os jovens estarem em tão boas mãos. Seu pai e sua mãe parecem totalmente isentos de quaisquer sentimentos de ambição que levam velhos e jovens a tantas infelicidades e exorbitâncias. Espero que Luísa esteja gozando de perfeita saúde agora. Charles respondeu com bastante hesitação. Sim, creio que sim. Recuperou muito, mas está diferente. Não corre nem pula mais, não dança nem ri, está bem diferente. Se alguém por acaso bate a porta com um pouco mais de força, ela se assusta e se agita como um mergulhão na água. E Benwick se senta ao lado dela, lendo poemas ou sussurrando-lhe o dia todo. Anne não pôde deixar de rir. Disso você não deve gostar muito, mas acho um excelente jovem. Claro que é, ninguém duvida disso. E espero que não me considere tão pouco liberal a ponto de desejar que todos os homens tenham os mesmos objetivos e gostos que eu. Tenho uma grande estima por Benwick e quando se consegue que fale, tem muito a dizer. A leitura não o estragou, pois ele, além de ler, também lutou. É um sujeito corajoso. Conheci-o mais profundamente na última segunda-feira. Fizemos uma célebre caçada aos ratos a manhã inteira, nos celeiros de meu pai. Ele se saiu tão bem que comecei a apreciá-lo mais desde então. Aqui foram interrompidos pela necessidade imperiosa de Charles seguir os outros para admirar espelhos e porcelanas. Mas Anne já ouvira o suficiente para compreender a situação atual de Uppercross e sentir-se satisfeita pela sua felicidade. E embora suspirasse ao ouvir falar da alegria, seus suspiros nada tinham da maldade e da inveja. Sem dúvida, os teria acompanhado em seus louvores se pudesse, mas não queria diminuí-los. A visita passou-se em completa animação. Mary estava com excelente estado de espírito, apreciando a alegria e a mudança. Estava tão satisfeita com a viagem na carruagem de 4 cavalos da sogra e com sua independência completa de Camden Place, que se sentia inclinada a admirar tudo como convinha e compenetrar-se prontamente de todas as superioridades da casa quando ouvia sua detalhada descrição. Não tinha qualquer exigência a fazer sobre o pai ou a irmã e se sentia tão importante quanto eles com a sua bela sala de estar. Elizabeth sofreu bastante por algum tempo. Percebeu que a Sra. Musgrove e todo o grupo deveriam ser convidados para jantar com eles, mas não podia suportar a mudança no estilo, a redução de empregados, que um jantar denunciaria, testemunhada por aqueles que sempre tinham sido inferiores aos Elliots de Kellynch. Era uma luta entre a correção e a vaidade. Mas a vaidade triunfou e ela novamente se sentiu alegre. Foi assim que se persuadiu interiormente. Noções ultrapassadas, hospitalidade de interior. Não nos gabamos de dar jantares, poucas pessoas em Bath o fazem. Lady Alicia nunca os dá. Não chegou a convidar nem a família da própria irmã, embora ficassem um mês aqui. Aventuro-me a dizer que seria muito inconveniente para a Sra. Musgrove. Seria muito incômodo. Eu os convidarei para a noite. Será muito melhor, ao mesmo tempo uma novidade e uma delicadeza. Nunca viram uma sala de estar como esta antes. Ficarão encantados por vir amanhã à noite. Será uma festa normal, pequena, mas muito elegante.
Isso satisfez a Elizabeth. Quando o convite foi feito aos 2 presentes e prometido aos ausentes, Mary também ficou satisfeita. Foi convidada especialmente para conhecer o Sr. Elliot e ser apresentada a Lady Dalrymple e a Srta. Carteret, as quais, por sorte, já tinham sido convidadas, e não poderia ter recebido uma deferência mais agradável. A Srta. Elliot teria a honra de visitar a Sra. Musgrove no decorrer da manhã. Anne partiu com Charles e Mary para visitá-la e a Henriqueta imediatamente. Seu plano de passar a manhã com Lady Russell tinha que ser adiado no momento. Os 3 estiveram na rua Rivers por alguns minutos. Anne se persuadiu que um dia de demora na pretendida comunicação não poderia ter importância e apressou-se a partir para White Hart para rever os amigos e companheiros do último outono com a excelente disposição que tantas amizades contribuíam para despertar. Encontraram a Sra. Musgrove e a filha no hotel. Anne foi recebida da melhor maneira por ambas. Henriqueta estava exatamente numa fase de maior beleza, com a recente felicidade que a fazia tornar a interessar-se por todos a quem já chegara a estimar, por pouco que fosse, antes. E ganhara realmente o afeto da Sra. Musgrove por seus préstimos quando estiveram tão aflitos. Era um afeto, ardor e sinceridade que encantavam mais a Anne por não encontrar tais felicidades em casa. Pediram-lhe que lhes dedicasse o maior tempo possível e a convidaram para todos os dias, todas as horas, ou antes solicitaram-na como componente da família. Em retribuição, teve sua atitude habitual de desvelo e atenção. Quando Charles partiu, ouviu a versão da Sra. Musgrove sobre Luísa e depois a de Henriqueta, deu opiniões sobre vários assuntos e recomendou lojas. Às vezes era interrompida pela necessidade que Mary tinha de ajuda, desde arrumar a sua fita até organizar as finanças, desde encontrar as chaves e guardar os objetos até tentar convencê-la de que não estava sendo prejudicada por ninguém, pois isso Mary não poderia deixar de imaginar, por vezes mesmo divertindo-se como ocorria, debruçada à janela com vista para a entrada das bombas de água mineral. Esperava-se uma manhã da mais completa balbúrdia. Um grande grupo no mesmo hotel assegurava uma cena movimentada e irrequieta. A cada 5 minutos chegava um recado ou um pacote, e Anne ainda não estava ali há meia hora, quando a sala de jantar, apesar de espaçosa, pareceu quase repleta. Um grupo de velhos e sóbrios amigos estava sentado à volta da Sra. Musgrove, e Charles voltou com os capitães Harville e Wentworth. A vinda deste não poderia provocar mais que uma surpresa momentânea. Como teria sido possível para ela esquecer que a chegada dos amigos comuns logo os reuniria? Seu último encontro tivera maior importância para desvendar os sentimentos dele. Ganhara uma deliciosa convicção a esse respeito, mas temia, por seu olhar, que a mesma ideia desafortunada que antes o afastara da sala do concerto ainda o dominasse. Não parecia desejar aproximar-se o suficiente para poderem conversar. Tentou manter-se calma e deixar as coisas seguirem em seu curso, e tentou insistir nesse argumento de confiança mental. Sem dúvida, se há um constante sentimento de ambas as partes, nossos corações devem se compreender daqui por diante. Já não somos crianças para ficarmos capciosamente irritados, levados por qualquer momento de inadvertência e brincando caprichosamente com nossa própria felicidade. Contudo, depois de alguns minutos, sentiu como se o fato de ficar em companhia um do outro, nas atuais circunstâncias, só os expusessem às negligências e mal-entendidos do tipo mais pernicioso. «Anne!» exclamou Mary, ainda à janela. «Lá está a Sra. Clay, tenho certeza, de pé sob a coluna, com um cavalheiro. Vi-os virar a esquina da rua Bath há pouco. Parecem conversar animadamente. Quem é ele? Venha cá dizer-me. Deus do céu, eu me lembro. É o Sr. Elliot em pessoa.» «Não»,
exclamou Anne tranquilamente. Não pode ser o Sr. Elliot, asseguro-lhe. Ia a partir de Bath às 9 horas desta manhã e só voltará amanhã. Ao falar, percebeu que o capitão Wentworth a observava. Isso envergonhou-a e embaraçou-a, e a fez lamentar ter dito tanto, mesmo sendo algo tão simples. Mary, sentindo-se que não devia conhecer o primo, começou a falar com entusiasmo dos traços da família, declarando ainda mais positivamente que era com certeza o Sr. Elliot, tornando a chamar Anne para vir ela mesma olhar. Mas Anne não pretendia se mover e tentou permanecer fria e indiferente. Sua ansiedade voltou, contudo, ao perceber que 2 ou 3 visitas femininas trocavam olhares compreensivos como se pensassem estar perfeitamente a par do segredo. Era evidente que a notícia sobre ela tinha se difundido, e a pausa que se seguiu parecia confirmar que se espalharia ainda mais agora. «Venha, Anne!» exclamou Mary. «Venha olhar você mesma. Chegará tarde demais se não se apressar. Estão se despedindo, estão apertando as mãos. Ele se voltou agora. Não conhece o Sr. Elliot realmente. Parece ter se esquecido de Lyme.» Para tranquilizar Mary e talvez ocultar o próprio embaraço, Anne se dirigiu devagar à janela. Teve tempo apenas para ver que realmente se tratava do Sr. Elliot, o que não acreditara até então, antes que ele desaparecesse de um lado, enquanto a Sra. Clay partia rapidamente noutra direção. Dominando a surpresa que não pôde deixar de sentir com aquela conversa, aparentemente tão amistosa entre 2 pessoas de interesses tão opostos, disse calmamente: «Sim, sem dúvida é o Sr. Elliot. Suponho que mudou a hora da partida, isso é tudo. Ou talvez eu esteja enganada sobre o que ele disse. Talvez não tenha prestado atenção.» E voltou para a cadeira, recomposta e com a consoladora esperança de ter se saído bem. As visitas partiram, e Charles, tendo-os acompanhado gentilmente até a porta, fez-lhes uma careta e criticou-os por terem vindo, dizendo em seguida: «Bem, mãe, fiz uma coisa para a senhora que vai gostar. Fui ao teatro e reservei um camarote para amanhã à noite. Não sou um bom menino? Sei que adora teatro. Há um lugar para todos. Cabem 9. Convidei o capitão Wentworth. Anne gostará de acompanhar-nos, tenho certeza. Todos nós gostamos de teatro. Não fiz bem, mãe?» A Sra. Musgrove estava começando a expressar de forma bem-humorada sua alegria em poder ir à peça e perguntar se Henriqueta e os outros gostariam de ir também, quando Mary a interrompeu bruscamente, exclamando: «Bom Deus, Charles! Como pode pensar numa coisa dessas? Reservar um camarote para amanhã à noite? Nós que fomos especialmente convidados para conhecer Lady Dalrymple, sua filha, e o Sr. Elliot, todos os parentes mais importantes da família? Como pôde ser tão esquecido?» «Blá, blá, blá», respondeu Charles. «Que é uma festa? Algo que logo se esquece? Seu pai nos poderia ter convidado para jantar, acho, se quisesse realmente nos ver. Você pode fazer como quiser, mas eu irei à peça.» «Ah, Charles, afirmo-lhe que será abominável se fizer isso quando prometeu ir.» Não prometi. Limitei-me a sorrir, fazer uma reverência e dizer a palavra feliz. Não houve qualquer promessa. «Mas precisa ir, Charles. Seria imperdoável se faltasse. Fomos convidados com o objetivo de sermos apresentados. Sempre houve uma amizade íntima entre os Dalrymples e nós. Nada aconteceu, para ambas as partes, que não fosse imediatamente comunicado. Somos parentes bem próximos, sabe? E o Sr. Elliot também, a quem deve ser especialmente apresentado. O Sr. Elliot merece toda a atenção. Pense que ele é o herdeiro de meu pai, o futuro representante da família.» «Não me fale em herdeiros e representantes», exclamou Charles. «Não sou desses que negligenciam o poder reinante para me curvar diante do sol nascente. Se já não iria por causa de seu pai, acho escandaloso ir por causa do herdeiro. Que significa o Sr. Elliot para mim?»
Aquela expressão de indiferença foi tudo para Anne. Viu que o capitão Wentworth era toda atenção e que essas últimas palavras fizeram seus olhos indagadores passarem de Charles para ela. Charles e Mary continuaram falando do mesmo modo. Ele, meio sério, meio sarcástico, mantinha sua intenção de ir à peça. Ela, invariavelmente séria, opondo-se com ardor a isso e sem deixar de expressar sua opinião de que, por mais determinada que estivesse a ir a Camden Place, sentir-se-ia bastante prejudicada se fosse ao teatro sem ela. A senhora Musgrove interpôs-se. É melhor adiarmos isso, Charles. É muito melhor você ir trocar o camarote para terça-feira. Seria uma pena nos separarmos e também perderíamos a companhia de senhorita Anne, já que é uma festa na casa do pai dela. E estou certa de que nem Henriqueta nem eu gostaremos da peça se a senhorita Anne não puder vir conosco. Anne sentiu-se sinceramente agradecida por tal delicadeza e também pela oportunidade de responder com decisão. Se dependesse apenas de minha vontade, madame, a festa em casa, exceto por causa de Mary, não seria obstáculo. Não sinto nenhum prazer nesse tipo de diversão e ficaria muito feliz em poder trocá-la por uma peça com a senhora. Mas talvez seja melhor não tentar fazê-lo. Dissera-o, mas tremia ao acabar, cônscia de que suas palavras tinham sido ouvidas, sem ao menos ousar observar seu efeito. Logo foi combinado que terça-feira seria o dia. Charles só se reservou a possibilidade de implicar com a esposa, persistindo em dizer que iria à peça no dia seguinte, mesmo se ninguém mais fosse. O capitão Wentworth saiu de seu lugar e dirigiu-se à lareira, provavelmente para se afastar dali a pouco e sentar-se perto de Anne, mas sem mostrar a princípio seu intuito. Ainda não esteve bastante em Bath para aproveitar as festas do lugar, disse Anne. Ah, não. Sua característica usual não me interessa. Não sei jogar cartas. Não sabia antigamente, bem sei. Não costumava jogar cartas, mas o tempo traz grandes modificações. Não estou ainda assim tão modificada, exclamou Anne, mas deteve-se, temendo nem bem sabia que mal entendido. Depois de alguns minutos, ele falou como se fosse o resultado de algum repentino sentimento. Realmente é muito tempo. 8 anos e meio já é bastante. Se ele iria prosseguir ou não, foi deixado para a imaginação de Anne ponderar numa hora de mais calma, pois enquanto ainda ouvia as palavras dele, sua atenção foi chamada a outros assuntos por Henriqueta. Ansiosa para aproveitar o momento, sair e vir visitar os amigos antes que chegassem mais pessoas. Foram obrigados a se separar. Anne disse estar pronta e esforçou-se por parecê-lo, mas sentiu que se Henriqueta tivesse sabido sua tristeza e relutância ao deixar aquela cadeira e preparar-se para sair da sala, teria encontrado, nos seus próprios sentimentos pelo primo, na segurança quanto ao afeto dele, motivo para penalizar-se dela. Seus preparativos foram, entretanto, bruscamente interrompidos. Ouviram-se sons alarmantes. Mais visitas aproximavam-se. A porta escancarou-se e Sir Walter e senhorita Elliot entraram, parecendo provocar um calafrio geral. Anne sentiu-se logo oprimida e em toda a parte encontrou os mesmos indícios. A tranquilidade, a liberdade, a alegria da sala tinham terminado e se transformado numa atitude fria, num silêncio forçado e numa conversa insípida, a fim de enfrentar a insensível elegância de seu pai e sua irmã. Que humilhante sentir que era assim. Seus olhos ciumentos satisfizeram-se num pormenor. Ambos tornaram a cumprimentar o capitão Wentworth, Elizabeth com mais afabilidade que antes. Até chegou a dirigir-lhe a palavra e olhou-o mais de uma vez. Elizabeth estava, na realidade, arquitetando um grande plano. O que se seguiu explicou. Depois de passar alguns minutos dizendo as coisas de praxe, fez o convite que devia abranger os demais Musgroves. Na noite do dia seguinte, uma reunião com alguns amigos não seria uma festa formal. Tudo foi dito com grande cortesia e os cartões que tinha trazido,
os senhorita Elliot recebem em sua casa foram colocados sobre a mesa com uma reverência, um sorriso dirigido a todos e um cartão mais incisivo para o capitão Wentworth. A verdade é que Elizabeth já estava há bastante tempo em Bath para compreender a importância de um homem com a graça e a aparência dele. O passado nada significava. O cartão foi entregue resolutamente e, feito isso, Sir Walter e Elizabeth ergueram-se e partiram. A interrupção fora breve, mas profunda. A alegria, a tranquilidade voltaram a quase todos quando partiram e a porta fechou-se. Mas não para Anne. Só conseguia pensar no convite que testemunhara com tanto estarrecimento e na forma como fora recebido, cujo sentimento era dúbio, mais de surpresa que de satisfação, mais de polido assentimento que de aceitação. Ela o conhecia, viu desdém em seu olhar e não se aventuraria a crer que ele resolvera aceitar um tal convite como expiação por toda a insolência do passado. Sentiu-se entristecida. Ele segurava o cartão depois da saída deles, como se o considerasse profundamente. Pense na ideia de Elizabeth, convidar a todos, sussurrou Mary, embora de forma audível. Não me surpreende que o capitão Wentworth esteja encantado. Bem vê que ele nem consegue guardar o cartão. Anne surpreendeu o olhar dele, viu suas faces se ruborizarem e a boca formar uma expressão momentânea de desprezo. Depois voltou as costas para que ela não mais visse nem ouvisse nada que a perturbasse. O grupo despediu-se. Os cavalheiros tinham suas próprias ocupações e as senhoras continuaram tratando de seus assuntos. Não tornaram a se encontrar enquanto Anne esteve ali. Pediram-lhe sinceramente que voltasse para jantar e dedicar-lhes o resto do dia. Mas seu estado de espírito fora tão exaurido que no momento sentia-se incapaz de qualquer outra coisa, inclinada apenas a voltar para casa, onde com certeza encontraria a tranquilidade desejada. Portanto, depois de prometer passar ali toda a manhã no dia seguinte, pôs fim às fadigas deste com uma penosa caminhada até Camden Place. Lá passou praticamente toda a noite, ouvindo falar apenas dos atarefados arranjos de Elizabeth e da Sra. Clay para a festa do dia seguinte. A repetida enumeração da lista dos convidados e a contínua descrição dos ornamentos que a tornariam a festa mais elegante do tipo em Bath. Enquanto isso, atormentava-se em segredo com a eterna pergunta: o capitão Wentworth viria ou não? Contavam-no como certo, mas para ela isso era uma persistente ansiedade, que não cessava nem por 5 minutos. Mas este era um caso que não podia classificar em qualquer ato de incontestável dever ou discrição, sem provocar inevitáveis sugestões de sentimentos totalmente contraditórios. Ela só se interrompeu nessa meditação de inquieto tumulto para fazer saber à Sra. Clay que a vira com o Sr. Elliot 3 horas depois que este deveria estar fora de Bath. Depois de esperar inutilmente alguma insinuação sobre a entrevista por parte da própria senhora, decidiu mencioná-la. O rosto da Sra. Clay pareceu expressar certa culpa ao ouvi-lo. Foi algo muito passageiro e desanuviou-se num instante, mas Anne imaginou ler ali a consciência de que, devido ao resultado de sua própria trama ou de uma autoridade dominadora por parte dele, fora obrigada, talvez por meia hora, a ouvir suas críticas e restrições quanto aos seus planos em relação a Sir Walter. Ela, entretanto, exclamou numa imitação bastante tolerável de naturalidade: "Ah, meu Deus, imagine a minha surpresa, senhorita Elliot, ao encontrar o Sr. Elliot na rua Bath. Nunca fiquei tão surpreendida. Ele voltou e caminhou comigo pelo Pump Yard. Não pôde partir para Thornbury. Esqueci por que motivo. Estava com pressa e não pude demorar muito. Só posso afirmar que estava decidido a não se atrasar na volta. Queria saber a que horas poderia ser recebido amanhã. Só falava em amanhã, e eu também. Foi só por ter ouvido falar nisso que cheguei em casa e, sabendo da extensão dos planos para a festa e tudo o que ocorrerá,
Pude me esquecer tão completamente de tê-lo visto.